Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje trazemos mais um episódio da nossa quarta temporada, que tem como tema as sertanejas pesquisadoras. Dessa vez eu conversei com Cláudia Pereira Vasconcelos, que é natural de Serrolândia e pesquisadora sobre os temas da história, identidades sertanejas, artes e decolonialidades. E no quadro Jovens Pesquisadoras, trazemos o depoimento de Daiane Nobre. Ela fala pra gente sobre seu trabalho de conclusão de curso na graduação em Geografia pela Univasf. Vale lembrar que o quadro Jovens Pesquisadoras é um espaço reservado para as mulheres iniciantes no campo da pesquisa, que possuem trabalhos em desenvolvimento ou recém-concluídos na graduação. Se você se encaixa nesse perfil e deseja compartilhar suas experiências com o Calumbi, escreve pra gente. O nosso e-mail é o contato@podcastcalumbi.com. E nós também estamos no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. E antes de ir para a conversa, eu quero deixar mais um recadinho. Todos os trabalhos acadêmicos citados nesse episódio estão disponíveis para download no nosso site oficial. Nosso endereço é o podcastcalumbi.com. Então, corre para conferir depois que ouvir esse episódio. E agora, fiquem com essa conversa, que é um verdadeiro abraço. E é um prazer muito grande te receber. A gente não se conhecia, né? Eu acho que é importante dizer isso para o ouvinte, mas eu tenho uma relação de muito carinho com o livro que eu li de Cláudia, que é O Sertão Baiano, o lugar da sertanidade na configuração baiana, que é um livro que surgiu da dissertação dela, né? Fruto da dissertação de mestrado. E eu tenho uma relação de muito carinho, inclusive no episódio passado, esse episódio que eu gravei com as meninas, né, pesquisadoras do nosso programa, eu falei sobre ele porque foi um lugar de muito encontro quando eu li esse livro para fazer meu TCC, né, meu TCC da graduação lá na UFBA. Eu estudei produção cultural, e aí eu li esse livro porque eu estava falando sobre Bonfim, então eu queria falar sobre sertão, só que eu não tinha nenhum professor que conhecia a área, nenhum professor que tenha estudado. Para você ter noção, meu orientador de graduação, ele era de Santa Catarina, ele nem é de Salvador, é de Santa Catarina. Uma pessoa super sensível, maravilhosa, mas que não tinha conhecimento sobre as ações que eu estava falando. Então, rolou um sentimento assim de solidão e, de certo sentido, as leituras que eu fiz, principalmente a sua, me abraçou, em certo sentido. Então, eu tenho uma relação de muito carinho com esse trabalho, e receber você é muito importante aqui nessa temporada. Então, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes. Ô, Adriana, você já vai começar me derretendo. Querida, primeiro eu queria dizer que eu estou na academia, mas eu acredito profundamente que a academia é um lugar de afeto também, né? Eu só consigo fazer pesquisa, trabalhar como professora, porque eu consigo ser inteira nessa profissão que eu escolhi. Então, primeiro, dizer que é muito bom em um país como o nosso, tão desigual, poder escolher uma profissão. Isso já é uma coisa muito boa, muito bonita, muito bacana, né? Uma profissão que me preenche muito, porque é uma profissão que está em contato o tempo inteiro, inclusive com a galera nova que está chegando, trazendo outras temáticas que me desafiam o tempo inteiro, né? Então é massa porque eu estou aprendendo o tempo inteiro, mas também uma profissão que me provoca a pesquisar. E na minha trajetória acadêmica, que nunca foi desligado de tudo que eu faço na vida, eu sempre pesquisei questões que eu estava envolvida. E eu nunca tive medo, assim, desse envolvimento, porque hoje em dia, que a gente tem mil outras leituras sobre a colonialidade, né, o poder dela, a gente percebe que nada é neutro, né? Inclusive, quem mais tenta ser neutro e quem mais exige neutralidade na academia tem uma posição muito clara, tem uma bandeira muito clara, né? Tem uma crença muito clara e travestida de neutralidade, né? Então, assim, eu realmente não tenho medo disso, eu estimulo meus estudantes a fazer pesquisa com seriedade, com né, muita inteireza, mas
com envolvimento, porque escrever também é um processo que às vezes nos deixa solitária, né? E é bom a gente escolher um tema que nos escolhe. Então, eu amo falar dos meus temas de pesquisa, mas não me apresentei. Então, eu me chamo Cláudia Pereira Vasconcelos. Eu sou filha de seu Tozinho e Dona Rita, de Serrolândia. Eles são bem conhecidos aqui, porque eu nasci numa comunidade muito pequena, né? Que hoje eu entendo que é uma comunidade de tradição oral, e eu posso dizer isso com muita alegria, porque meu pai é um grande contador de histórias e eu também adoro contar histórias, eu sou bem conversadeira. Eu até brinco que eu acho que eu fui muito silenciada na infância, então agora, né, soltou o chocalho aí da conversa. Mas, enfim, eu nasci na zona rural mesmo, não foi na pequena cidade, porque eu acho que tem uma diferença e é importante marcar isso, não só para as pessoas da capital, mas para as pessoas também do interior que pouco pensa sobre isso. Quem nasce numa pequena cidade tem uma relação social. Quem nasce numa zona rural, numa roça, né, na nossa região chama de roça, tem outra relação, cresce com outras relações ou cresce com uma quase não relação, como no meu caso. Eu nasci numa fazenda distante, então nossas relações sociais do cotidiano era com as irmãs, os pais e um vizinho distante. E isso certamente me informou para o bem e para o mal. Eu não só romantizo isso, não. Eu acho que na minha infância eu queria ter tido acesso a uma série de coisas que hoje meu filho tem, né? E eu não tive nenhum. Mas ok, cada um tem sua história e a gente vai se entendendo também nessas pesquisas. Então eu vim morar em Serrolândia, estudei, né, a vida inteira em escola pública, desde pequenininha. Meu pai alfabetizou a gente em casa, isso é um marco que depois eu posso falar mais tarde sobre isso, né? Porque depois a gente entende a importância, mas também com muita dureza, não foi nada bonitinho, Paulo Freireano, não, foi bem, bem rígido. E eu e as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs historiadoras, Vânia e Tânia, que pesquisam gênero e sertão, depois eu posso falar disso, mas a gente foi estudar história na UNEB de Jacobina. E aí, Adriana, eu já vou entrando um pouco nas coisas, tipo, é muito importante essa universidade estadual, que antes das políticas públicas federais, né, ela se espalhou pelos interiores da Bahia. Certamente, se não tivesse essa universidade pública, eu e outros tantos professores tão interessantes, não teríamos tido acesso a uma coisa que né, que nos moveu, que nos tirou de um lugar e colocou em outro lugar, que, de certo modo, né, nos deu voz para a gente dizer o que pensa, porque a gente do sertão é visto historicamente como alguém que pensa menos ou que, né, que não tem autoria, e a gente acaba, né, vestindo um pouco isso, e na universidade é difícil também, a gente falava muito pouco, porque certamente a gente achava que não tinha muita coisa interessante para falar. Então eu fiz história em Jacobina, na graduação eu estudei a relação de teatro e ensino de história, porque eu sou atriz popular, então eu sempre fiz teatro desde muito nova aqui na região, aqui na cidade, e depois eu fiquei na dúvida se eu fazia o curso de teatro em Salvador, ou se eu fazia uma especialização que era mais seguro financeiramente, né, para a gente que não vem de família abastada. E aí fiz as duas coisas. Fui fazer uma especialização, pirei e falei, não, eu quero fazer teatro, e aí me mudei para Salvador. E chegando em Salvador, tem tudo a ver com minha outra pesquisa. Eu queria saber quando você começou a estudar conceitualmente a sertanidade, porque parece que esses temas estão na sua vivência, porque você é do sertão, assim como eu, então você estava pensando nisso, e me parece que numa relação ainda muito mais profunda do que eu, porque você tem uma atuação de artes cênicas que já estava pensando nisso, para além da academia, né? Essa questão do sertão estava no seu fazer do teatro. Mas quando você começou a se dedicar academicamente a esses temas? Na verdade, quando eu chego em Salvador, eu passei na UFBA, né, no curso de interpretação teatral, porque eu era mais atraída por ser atriz, porque eu já tinha uma licenciatura em História na UNEB, então eu fui. Eu realmente, Adri, fui com a cara e a coragem, literalmente. Eu não tinha dinheiro em poupança, eu não tinha um emprego e eu não tinha onde morar. Mas a convergência cosmológica arranjou tudo e eu arranjei um lugar maravilhoso para morar com uma amiga. E ao chegar na cidade, eu tenho um sotaque bem forte,
palatado do ti e do di. Talvez perdi um pouquinho, mas eu falava muito tia, dia, e isso chama muita atenção para o soteropolitano. Há um estranhamento, e esse estranhamento não é só um estranhamento de dizer, nossa, é diferente. Não, é um estranhamento hierárquico, né, que já vem uma pergunta seguida de um riso. O que mais me perguntavam na escola de teatro, porque a gente fala muito na escola de teatro, a gente, né, representa, era, você é pernambucana, cearense, alagoana? As perguntas já vinham indicando de onde eu era, né? E em seguida, quando eu dizia, não, eu sou baiana, então eu mesmo ficava meio, nossa, mas eu sou baiana. Isso começou a virar uma questão para mim, porque era tão frequente as perguntas que você começa a se dar conta que você é uma autoridade dentro do seu próprio estado. Isso é bem doido, porque assim, nossa, eu sou baiana, eu estou dentro do meu estado, eu não fui para São Paulo, eu não fui para o Rio de Janeiro, eu estou aqui. E comecei a pensar filosoficamente sobre isso, e como eu já tinha formação em história, isso durante anos me inquietou. Aí quando eu explicava, não, mas eu sou de Serrolândia, que é uma cidade do semiárido, perto de Jacobina, porque você tem que dar uma referência também de uma cidade economicamente mais importante, historicamente mais importante, e aí as pessoas diziam aquela pergunta que talvez você já ouviu, talvez não, porque Bonfim é um pouco maior. E existe no mapa? Então, assim, eu sempre conto essa história porque realmente eu acho que essa discussão ainda é muito pouco tratada. Dentro da academia, nos movimentos sociais, né? Por mais que a gente tenha avançado muito no Brasil e no mundo sobre todas as questões identitárias, né? De raça, classe, gênero e outras tantas questões, eu ainda, né, falo muito claramente que essa discussão do preconceito regional, geográfico, ele é muito pouco discutido. Então, eu acho que é um tema muito importante da gente conversar mesmo, né, se entender, porque a gente, quando está no lugar da outridade, a gente não tem a plena consciência que ali é um jogo colonial, né, você simplesmente acredita que você é inferior, e aí, de verdade, para mim foi meio chocante fazer o vestibular da UFBA, porque eu já me sentia a menina do interior, e aí no processo avaliativo, eu encontrava os soteropolitanos, eu dou risada, que pegava a perna, jogava aqui e dizia, você ensaiou seu monólogo com quem? E eu dizia, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo nessa fila aqui? Então, assim, são processos que parecem engraçados, mas que são difíceis da gente viver, né? E aí foi massa, porque isso virou um tema, eu levei isso para o mestrado em Cultura e Sociedade, que é o mesmo que você fez, e que é massa, porque é multidisciplinar, e na época também, não foi muito fácil encontrar um orientador que entendia exatamente o que eu queria falar, né? Ficava sempre dizendo, não, mas você podia... E aí eu falei, não, vamos conversar sobre isso aqui. Foi muito legal, porque eu já tinha uma vivência nos movimentos sociais aí em Salvador, no CRIA e no MIAC, que são longas histórias, mas que já discutiam essas questões, então eu me sentia mais à vontade, mais empoderada para enfrentar esse tema. E eu te confesso que eu fico assim muito feliz de te ouvir sobre o resultado desse livro, porque o que mais esse livro me trouxe na vida, além desse lugar de autoria, que eu acho que é muito importante para inspirar outras pessoas da minha cidade, dos sertões da Bahia e do Brasil, é você encontrar como eu encontro todas as vezes que eu ia dar um curso, um mini curso, uma palestra, eu sempre encontrei interioranos dizendo, ufa, eu queria ter dito isso, ufa, eu me sinto assim, ufa, você traduziu o que eu queria dizer. Então, nossa, isso é muito, muito legal. Tanto que o livro está esgotado, eu sem tempo de fazer uma nova edição, mas muito afim de fazer, porque eu acho que é um livro necessário ainda, depois eu fiz o mestrado em 2005, então já tem bastante tempo. Eu acho até que é bom dar essa dica para os ouvintes, assim, gente, não é tão difícil publicar. Assim, a gente, né, a gente que foi criado pegando o livro como uma coisa quase sagrada, que tem uma beleza nisso, mas também tem um distanciamento, né, de nós, né, como se a gente não pudesse ser autor, é como se a gente quisesse conhecer o autor como alguém quase celebridade, né, é uma pena, a gente tem que ver que as pessoas que produzem são pessoas que estão ralando por aí, né, claro que a gente é um país que a maioria dos escritos nossos foram feitos por homens brancos de classe média alta, né, então isso é fato, então a gente está na ousadia, escrevendo, sendo autor, acreditando nessa autoria e acreditando na qualidade do que a gente faz, que tem isso também, né? E muitas vezes, assim, o Sudeste ainda olha para a gente nos dias de hoje, né? Como se a gente tivesse uma qualidade um pouquinho
menos superior, e quando a gente vai ver isso de fato é uma lógica colonial interna do Brasil, né, que a gente está desmanchando justamente com essas publicações. E assim, venho de uma universidade que eu, hoje em dia sou professora da UNEB de Jacobina, e lá a gente tem muitos professores que publicaram coisas muito interessantes e que a gente tem que também se ler mais e se citar mais. A gente fala muito isso entre nós. Claro que citar aquilo que te toca e que você acha que tem qualidade, né? Mas é importante isso. Mas você sabe que eu quero muito me aproximar, assim, da UNEB de Jacobina, dessas universidades todas, sabe? A gente está fazendo Calumbi e a gente tem uma relação muito íntima com a UNEB de Bonfim, né? Todo mundo meio fruto da UNEB de Bonfim, que é uma UNEB muito antiga e que tem pedagogia, né? Um curso muito antigo, muito tradicional, e nossos artistas da cidade, muitos deles passaram por lá, então a gente tem uma sintonia muito grande com a UNEB, mas eu estou num processo atualmente de descobrir a Univasf, porque a Univasf já está um tempinho Bonfim, mas eu não tive relação. E eu estou descobrindo coisas maravilhosas de professores que vieram de fora para ensinar na Univasf, e são professores que abraçam o Bonfim, que estudam paisagens, que estudam abelhas, que estudam, enfim, mineração, e numa conexão muito profunda assim com o sertão, mesmo não tendo essa conexão, né, de ser da cidade, muitos deles são do litoral, são de outras regiões, e assim, eu estou me aproximando dessa universidade e querendo cada vez mais me aproximar de outros campos da UNEB, de outras universidades, porque eu acho que Calumbi é isso, a gente quer falar, a gente quer se reunir, quer se citar, sabe? Isso que você falou é muito bonito. A gente precisa se conhecer mais, sabe? Se valorizar Com mais, sabe? certeza. Com certeza, isso é um movimento, na verdade, né, de afirmação. Agora, Adri, eu queria comentar duas coisas enquanto você falava, que eu pensei que eu vou dizer logo, e depois é claro que a conversa é conduzida por você. A primeira coisa é que na cidade de Serrolândia, que eu não comentei, é uma cidade interessantíssima, porque é muito pequenininha, mas tem muita pesquisa sobre o lugar. Né? Tem muitos pesquisadores, nossa, um número de doutores incrível, a gente podia ter uma pós-graduação aqui, porque a gente tem mais de 15 doutores e doutorandos, né? Muitos mestres, e claro que é um percurso bonito, porque é a partir de quem veio antes, né? Então a gente foi abrindo aí esses caminhos e os meninos e meninas que entram já entram pensando em pós-graduação. Quando eu entrei na graduação, eu nem sabia direito o que era mestrado e doutorado. Então é bacana falar que tem muitos lugares por aí que estão nesse movimento, inclusive aqui. A gente publicou um livro específico nos 50 anos da cidade, com autores da cidade, e possivelmente ano que vem a gente vai fazer a segunda edição só com autores da cidade que pesquisam a cidade. Então não é que a gente acha também que a gente tem que falar só do nosso lugar, é claro que não. É o nosso lugar conectado ao Brasil e ao mundo. E a gente também tensiona esse conceito de história local e regional. Porque, óbvio que existem as histórias locais, né? Mas, assim, por que que o regional é sempre nós? Né? Por que que no Brasil, por que que existe categoria de prêmio de cantor regional? Eu não aceito me colocar na estante como autora regional. Eu não sou uma autora regional, eu sou uma autora nacional. Agora, é claro que eu falo a partir de um lugar. Né? Mas assim, o autor do Rio de Janeiro, ele pode falar daquela pequena comunidade tradicional, ele não vai ficar se dizendo eu sou um autor regional. Então, acho que a gente também precisa começar a discutir mais sobre isso, de que lugar a gente está falando, mas para onde e para quem a gente está falando. Então, o nosso livro é um livro que fala do Brasil, mas um Brasil a partir de Serrolândia, né? Então, é bacana conversar sobre isso. E a segunda coisa, rapidinho, e já te dou a palavra, é que, apesar de eu ter, digamos que, divulgado esse conceito da sertanidade, é um conceito que eu vou e venho, porque é um conceito feito para afirmar e para destruir. Deixa eu só te interromper, porque eu acho que é Tá. super importante esse tema, mas até para situar melhor o ouvinte, me explica um pouquinho, se você puder resumir, o que que você defende nesse livro? Basicamente, eu posso resumir, mas eu quero que você fale um pouco mais a respeito. Você diz que a gente é muito diferente, que ser de Salvador e ser dos interiores baianos existem identidades muito divergentes e há uma supervalorização da identidade soteropolitana que foi entendida durante muito tempo até hoje como a identidade baiana, né? Sendo que a identidade de Salvador ou as identidades de Salvador, porque dentro da cidade também tem muitas identidades, né? Mas essa Sim. identidade clássica do mar, da boemia, ela não representa um Estado. Então, a gente, quando vai para Salvador,
existe uma ruptura, a gente não consegue se identificar, e a gente não consegue ser identificado pelo outro. E eu queria que você falasse um pouquinho, essas questões estão no seu livro, e eu queria que você defendesse sua tese central, né? Legal. Eu sou conversadeira, mas eu amo falar de identidades, porque são conceitos perigosos, gostosos, a gente se aproxima, se afasta, a gente tem que ter cuidado ao utilizá-los, porque todos os textos identitários, eles têm um lugar hegemônico e um lugar das outridades, e tem um momento também que a gente não está afim de ficar nesse lugar da outridade, enquanto identidade fixa, mas se eu tentar falar da Bahia e do Sertão, e aí depois a gente pode pensar em Brasil. Eu falei que o estudo, ele parte de uma questão pessoal, né, tipo, se eu sou baiana, por que eu não sou vista como baiana na Soterópolis, né? E aí eu fui investigar um pouco historicamente mesmo isso. Como é que esse texto tão potente da baianidade, que é também um texto hegemônico, o que é um texto hegemônico? É um texto que pega, ou seja, de São Paulo à França, ser baiano tem uma conotação, né? Gostar de acarajé, gostar de capoeira, inclusive gostar de elementos que também no Brasil foram negados, mas história, né, a gente vai entender por que, que o Estado comprou esse ser baiano. Então eu fui entendendo assim, poxa, mas eu não sou esse baiano aí que tem essas características fixadas, né? Então quem eu sou? Ser sertanejo também é uma questão complexa, né? Porque a gente não está afim de ficar, repito, no lugar fixo. Eu não sou só sertaneja. Eu adoro modernidade, eu adoro andar de escada rolante, eu adoro cinema, eu adoro um monte de coisa que aqui no interior a gente não teve acesso. Então eu vou ficar apegada a essa identidade. Ah, eu sou nordestina com orgulho. Não, eu não sou nordestina com orgulho, porque historicamente eu fui entender como é que o Nordeste se construiu, eu não estou afim de fazer coro a isso. Mas é mais ou menos assim. O discurso da baianidade, ele se construiu como um discurso muito potente e um discurso que ele nasce, obviamente, digamos que das manifestações artísticas, porque a gente sabe que o autor, não sei se ainda é o mais lido no mundo, o brasileiro, que é Jorge Amado, né? Ele fala muito dessa baiana, desse baiano, então é um autor que cria, de certo modo, inventa essa identidade, mas até aí tudo bem, porque o cara está no campo da ficção, ele pode fazer os discursos brincados, né, do jeito que ele faz, e ele escreve muito gostosamente, é muito bom ler Jorge Amado. O problema é quando o Estado, né, que é um ente que deveria defender a todos, que deveria representar a todos de forma igualitária, ele compra essa identidade para vendê-la. Compra, quer dizer, né, ele pega esses aspectos dessa baianidade e é mais ou menos assim, o que hoje é Nordeste, Bahia, Pernambuco, no Brasil colônia, era o centro do Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil começou na Bahia, então a gente era o centro, a gente não era a periferia. E aí, no fim do processo, né, do final da escravidão, onde o açúcar está em crise, então há uma crise econômica, há uma perda de poder econômico e político dessas elites, tanto de Pernambuco quanto da Bahia, e nesses ciclos de culturas econômicas, o café no final do século XIX, início do XX, é o que está, digamos que, bombando. Então, aqui a gente não planta café, né? Até por questão climática. Então, onde é que o café vai brotar? No tal dos que a gente chama hoje de Sudeste, e especialmente São Paulo, mas também Rio de Janeiro. E quando a família real chega para o Brasil, eles não vêm morar em Salvador, que era, então, a capital do Brasil. Eles vão morar no Rio de Janeiro, por uma série de motivos, né? Então, assim, a gente para no tempo, no sentido de caminho, né, de progressão econômica e de modernidade. A Bahia e Pernambuco, por exemplo, eu vou falar como duas principais províncias, né? Enquanto isso, o Rio de Janeiro e São Paulo está bombando. E todo investimento de industrialização, de imigração, de urbanização, o foco do governo federal é lá. Então, o que é que as nossas elites, e aí eu tenho que falar mesmo das nossas elites, que é quem está no poder, faz para sair dessa crise? Porque a elite não quer perder hora nenhuma recurso financeiro, mesmo que precise criar uma identidade feia.
que é o caso do Nordeste, porque o Nordeste é um caso e a Bahia é um caso à parte. Então, aqueles estados que criam aquele bloco regional chamado Nordeste, criam um discurso identitário pautado na fome, na pobreza, na violência, no cangaço, na religiosidade. Eu nem vou citar, mas quando a gente fala Nordeste, na cabeça da gente já vem uma série de elementos, né? E a Bahia, que só vira Nordeste bem depois, lá para o final dos anos 60, 70. Eu estou falando ainda do Brasil do início do século XX, né? Anos 20, anos 30. Então, essa Bahia, ela precisa sair dessa crise. Então, um dos caminhos que esse Estado encontra para sair dessa crise é puxando para si o discurso de berço do Brasil. Nós somos a mãe do Brasil. E aí, é aí onde as elites se embananam nesses discursos identitários. Como nós somos um país preto, como nós somos um país indígena, absurdamente negado, principalmente indígena, mas no caso da Bahia vamos falar do povo negro, é impossível criar um discurso branco. É impossível. Por mais que eles tenham pensado, tentado, não tem como colar. Porque nós temos uma população absurdamente maior, né? A população principalmente do recôncavo. Então aí faz o quê? As elites começam a dizer, não, vamos dizer que a gente é mãe África, né, que a gente é berço desse Brasil, que a gente... E aí, pautado nesses discursos de mestiçagem positiva, né, Gilberto Freire, etc e tal, democracia racial, a Bahia vira uma espécie de querida, de fofa, de mãe tradicional, né, de mãe preta que dá leite para esse Brasil inteiro. Então, essa baianidade, ela começa a ser construída lá atrás, e aí esses governos, principalmente, né, de ACM, cria mesmo um projeto chamado, eles chegaram a chamar isso de Produto Bahia. Então, como é que eles saem da crise financeira? Via o carnaval, via o pelourinho, via uma maquiagem de baianidade, que também tem sua beleza. Eu não estou aqui só para, né, dizer, ai, como o sertão é lindo a Bahia. A ideia não é a gente divergir do ponto de vista, né, de comprar uma briga de quem é mais isso ou mais aquilo. Mas o meu estudo vai revelar que esse discurso que se diz de um Estado deixa de fora 75% de um território que é semiárido e que é identificado com sertão. Então, de certo modo, é uma denúncia, né, de que, peraí, vamos olhar para esse Estado como um todo, porque você tem razão, Salvador e Recôncavo já é muito diverso, né, centro, periferia, classe e tal, mas e esse Estado que tem tanta manifestação incrível, né, em Serrolândia, em Senhor do Bonfim, Jacobina, não sei onde, na Chapada, né? É uma Bahia muito diversa. A gente é um Estado-país. Então, bora pautar e dizer, não, a gente também quer um pedaço nessa discussão, a gente também quer, pelo menos, dialogar sobre isso. Então, assim, acho que eu viajei muito, mas é um pouco isso, a reivindicação de um lugar na baianidade. Perfeito, perfeito. E aí você estava avançando um pouquinho nessa discussão sobre as identidades, né? Quando eu te cortei, eu falei, vamos começar do início. Eu acho que você ia começar essa reflexão, né? Sobre não engessar as identidades. Eu acho que era por aí que você ia. Se você quiser avançar nesse sentido. Eu acho legal, porque assim, ó, em 2019, eu fui convidada pelo Itaú Cultural, que para mim foi muito bacana, a falar desse tema na Avenida Paulista. Eu falo isso porque para a gente isso são códigos, né? Ou seja, a gente sai de Serrolândia para ir falar de sertão na Avenida Paulista, no Itaú Cultural. E quando fui convidada para de novo falar desse tema, é claro que você começa a refletir várias outras coisas, né? A se perguntar, poxa, será que a baianidade e a sertanidade, elas estão no mesmo lugar? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí tem um dado que é interessante, que é assim, pós-ministro Gil, do governo Lula, eu acho que qualquer pessoa, não só da área de cultura, sabe que a gente viveu uma mudança muito estruturante nas políticas de cultura, né, pós-governo Lula, Gilberto Gil, Juca, ou seja, o Brasil passou de fato a olhar para as culturas que são formadoras desse país, que alguém chama de popular, que alguém chama de cultura negra, que alguém chama de cultura indígena, enfim, as culturas formadoras, as culturas civilizacionais que nos formaram enquanto brasileiros e que nos formam, mas que não estão no currículo essencial, que não estão no centro da grande mídia, elas estão sempre nas periferias, né? Então, enfim, esse ministério vem revelar essas coisas e na Bahia
a partir da gestão de Márcio Meirelles, e eu vivi isso muito de olho, porque a baianidade já me interessava, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia faz uma coisa fantástica, que é a territorialização das políticas de cultura. Então, o que antes não chegava em Serrolândia, porque a gente tem dados assim gritantes das políticas culturais, né, antes do governo de Jacques Wagner, começou a chegar. Era edital de tudo que você pensar. Eu acho importante falar disso, porque a galera mais jovem, de 20 anos, não viveu isso. Então a galera acha que, né, é importante saber que a gente viveu mais ou menos uma década. Mesmo hoje, a gente tendo o mesmo governo do Partido dos Trabalhadores, a gente não está, essas políticas não estão chegando, né? A gente teve um esvaziamento aí desse sentido. Mas enfim, não quero me perder. Então eu fiquei me perguntando, poxa, será que a sertanidade e a baianidade, depois de ter vivenciado isso, porque a capital olhou para o interior, tenho certeza que algo mudou, porém não foi estruturante. Não foi estruturante. A gente viveu isso. Eu acho que muita gente que viveu isso da capital mudou o seu olhar para o interior. Eu acho que tem mudanças aí sutis, mas eu acho que do ponto de vista, né, da política estrutural, a gente ainda tem uma diferença mesmo de recursos entre capital e interior. Mas, enfim, disse isso para dizer que eu voltei a pensar nesse tema depois de muito tempo. Mas o que eu queria dizer, voltando para esse conceito de sertanidade, é que é um conceito um pouco perigoso, porque é aquilo que eu ia falando, toda identidade acaba nos fixando e nos prendendo a estereótipos. E tudo que a gente não quer, nós, mulheres do século XXI, e homens, e interioranos, cosmopolitas, mas também roceiros, a gente não está afim de ficar fixo no lugar, né? Eu não sou a mulher rendeira, a mulher séria, que Luiz Gonzaga canta, né? Eu sou a mulher gaiata também, eu sou a mulher que viaja, eu sou a mulher que adora um vinho, mas que também gosta de uma cachaça. Enfim, então a gente não está afim de que nos prendam nesse lugar. E principalmente, aí eu já entro um pouquinho nessas relações de gênero, onde o sertão também construiu identidades muito fixas do ponto de vista dos gêneros, né? Ou seja, o homem é isso, a mulher é aquilo. A gente quer quebrar com isso. Tem muitos estudos hoje em dia, né, sobre essas mulheres dos sertões e homens dos sertões que têm comportamentos muito diversos, gostos muito diversos. Então a gente não está a fim de se prender a esse estereótipo que historicamente foi construído sobre nós, mas a gente também em algum momento, como diz Homi Bhabha, a gente vai jogar com essa identidade, né? Então tem momento que eu vou reivindicar esse lugar nesse discurso hegemônico, e tem momento que eu vou dizer, não, eu não estou presa a essa identidade. Eu sou uma sertaneja contemporânea, eu sou uma sertaneja acadêmica, eu sou uma sertaneja feminista. É um pouco isso, mas eu acho que dá para a gente brincar e jogar com consciência com esses conceitos que são importantes. E também reverter um pouco esse lugar do estereótipo, né? Isso muitas pessoas já estudaram sobre isso. É você às vezes se apropriar de uma coisa pejorativa para positivar né, esse estereótipo que tentaram jogar sobre você. Sim, eu penso isso, assim, é partir daqui, dessa região, é partir do sertão para dialogar com o mundo, para pensar o mundo, né? É um ponto de partida e não uma cristalização, né? Então, é um Uhum. pouco isso, eu me identifico muito com a sua fala, assim. E só para complementar, assim, tem uma coisa também que é importante, que eu acho que a gente de Serrolândia, de certo modo, sempre fez, que é assim, é muito ruim também você ficar negando de onde você veio. Se você nega, é porque você tem tanta insegurança de lidar com isso, né, que você precisa dizer, não, eu sou... Muita gente de Serrolândia dizia, eu sou de Jacobina. Eu nunca disse eu sou de Jacobina, porque para mim era importante dizer do lugar de onde eu sou. E, de certo modo, essa cidade vai ficando marcada nas livrarias, no cinema, em outros lugares. Então, é importante também porque você desconstrói exatamente o tal do estereótipo, né? Tipo, a gente ouve isso às vezes na capital. Nossa, você é do interior? Não parece. Isso é uma coisa muito violenta de se ouvir, né? Mas a gente tem que dizer que a gente é justamente para dizer, olha, aqui tem tudo, aqui tem de tudo, né? Tem coisa muito boa. E uma outra coisa no Brasil que eu acho também que um país como o nosso é importante, às vezes essas afirmações identitárias, é, é justamente porque a gente é indígena. Nós do sertão, então, nós temos costumes muito indígenas. Quem de nós não toma chá, não faz banho de assento, ou pelo menos a mãe fez, e tantas outras coisas que a gente faz, mas negaram tanto, né, essa história desses povos
que era importante para a colonialidade negar a existência desse povo, e aí eu faço questão um pouco de falar, porque hoje é um dia muito importante para o Brasil, né? A gente está com uma votação de um marco temporal que a gente tem que estar junto mesmo do movimento indígena para dizer não, essa terra já tinha dono, e mesmo que ela não seja completamente desses povos originários, mas a gente precisa garantir a existência desse povo, porque é esse povo que vai fazer a gente respirar por mais alguns anos, né? Se a gente acaba com tudo que a gente tem, né, de fantástico nesse país, que é o que nos faz respirar, a gente não vai conseguir continuar. Jovens pesquisadoras. Oi, eu sou Daiane Nobre, sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Minha área no campo de pesquisa é de como a música se torna uma ferramenta potente na construção do imaginário sobre o sertão nordestino e como esse imaginário pode possibilitar várias interpretações geográficas. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fascinada pelo forró e por toda a sua representatividade. E na faculdade, ao ler o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, eu fiquei encantada e eu me encontrei. E a partir dali, eu disse, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero pesquisar. Como uma boa forrozeira que sou, como uma boa nordestina que sou, eu fiz a junção especificamente da música e do sertão nordestino e fui pesquisar, né? Até porque ao estudar geografia, percebemos que o sertão ele tem várias interpretações e que os discursos encontrados nas músicas tornaram-se essenciais para a construção imagética discursiva desse sertão nordestino. Segundo Albuquerque Júnior, temos de destacar que a palavra sertão, ela nos remete sempre a um conjunto de ideias, a um conjunto de temas que foram construídos ao longo do século XX e que esse conjunto de imagens envolvem vários estereótipos. Quando ouvimos falar em sertão, imediatamente surge na nossa cabeça imagens como seca, como fome, como movimentos migratórios, como cangaço, como coronelismo, entre outras imagens, né? E ao analisarmos e estudarmos a música como uma ferramenta de construção desse sertão, é possível sim perceber que ela tem um importante método discursivo, né? E com o surgimento da potência de Luiz Gonzaga na música nacional, ela passa a ser utilizada como uma divulgação regionalista, como uma representatividade desse sertão, né? E para um entendimento completo dessa pesquisa, selecionamos 19 músicas de diversos compositores, músicas como Asa Branca, como Ave Maria Sertaneja, como Feira do Caruaru, como Lamento Sertanejo, Raízes do Nordeste, como Pau de Arara, entre outras músicas, né? E as enquadramos em 5 categorias de análise. A primeira categoria é cultura, a segunda categoria é seca e migração, a terceira categoria é preconceito, a quarta é saudade e a quinta é resistência. E é com esse olhar que pretendemos ainda mais revelar, pretendemos ainda mais pesquisar a união de diversos discursos, né, que encontramos nas músicas, trazendo todo esse processo histórico, todo esse processo econômico e político e toda essa formação de imagem e identidade sertaneja. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa área de pesquisa e que juntos possamos conversar
mais sobre o forró, mais sobre o sertão, mais sobre o Nordeste, mais sobre o imaginário nordestino. Vocês me encontram no Instagram, @dadainobre. Obrigada. Eu queria que você falasse, porque a gente estava conversando até um momento aqui sobre o seu mestrado, né? E eu sei que você já está interessado em vários outros temas de pesquisa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse percurso pós-mestrado, né? Se você deu um intervalo entre mestrado e doutorado, o que você está estudando no doutorado. Conta para a gente um pouquinho como você caminhou na pesquisa desde que saiu lá do mestrado em Cultura e Sociedade. Eu dei um intervalo bem grandinho, assim, de uns 10 anos. Acho que eu falei muito rapidamente que eu fui primeiro estudar para concurso, porque né, eu queria estar como professora efetiva. Eu era professora substituta da universidade onde eu fui formada, que é a UNEB. Fui parir, que foi outro processo muito importante também, que é outra conversa, falar sobre o ser mãe e ser cientista, os desafios que é ser mãe numa sociedade patriarcal, onde realmente é um peso que eu não sabia, eu não tinha ideia, ninguém tinha me dito, e aí depois que você tem filho, você entende a importância do feminismo para nós mulheres e para a humanidade, não é só para nós, né? Porque o feminismo busca a igualdade de gênero, e isso às vezes é muito confundido. Então fui parir e fui vivenciar essa experiência também na gestão pública, na Secretaria de Cultura. Eu fui diretora de Cidadania Cultural na gestão do professor Albino, que né, é também aí dessa nossa pós-graduação em Cultura e Sociedade. Foi uma experiência muito bacana, porque com o Albino a gente também fez um evento chamado Celebração das Culturas dos Sertões, capítulo à parte, mas era muito legal, porque a ideia era sair mesmo dessa capital e fazer tanto um encontro de estudos dos sertões, quanto essa troca cultural, né? A gente fez isso, foi bacana também. E aí, o Brasil me interessa muito. Eu não sou uma típica historiadora, eu tenho uma formação na graduação em História, o que me dá um olhar bacana sobre o mundo, sobre o Brasil, mas eu tenho esse pé nas artes, na cultura, nas identidades. E aí eu fiquei, nossa, eu tenho que estudar alguma coisa que junte tudo isso. Por isso que eu me identifiquei tanto com essa área multidisciplinar desse mestrado que você e eu fizemos, né? Eu esqueci dizer, eu fui da primeira turma desse mestrado. A gente foi bem inicial aí. E aí, eu estava já pensando sobre o que estudar. Eu sabia que eu queria um pouco de sertão, um pouco de Brasil e um pouco de arte. E aí, por acaso, fui assistir o filme Gonzaga, de Pai para Filho. Por acaso, sim, porque eu amo cinema, né? Fui e já amava Luiz Gonzaga, como quase todo brasileiro. E aí, eu saí do cinema pirada. Eu saí pirada. Eu falei, como pode de dois artistas dessa grandeza serem pai e filho? Não, não é possível isso, só no Brasil. Nossa, é esse Brasil da periferia sertaneja, nordestina, e o outro é o Brasil da periferia favela. Nossa, é a síntese dos Brasis periféricos. Então eu saí do cinema meio pirada. Quando às vezes eu tenho surtos criativos, eu saio assim pirada, louca, eu fico dias pensando. E aí saí. Só que aí veio a história de engravidar, parir e me deu um tempo, mas aí eu já sabia o que eu queria estudar. Eu não sabia exatamente o que, mas eu sabia que Gonzaguinha e Gonzagão estariam na minha pauta. E aí consegui formular um projeto e confesso que eu estou bastante satisfeita com o meu estudo, eu estou finalizando a tese, estou inclusive bastante cansada, porque eu estou finalizando a tese e voltando para a sala de aula, mas eu resolvi fazer um doutorado em Portugal, porque eu queria sair um pouco por uma série de motivos também pessoais. E foi muito bom olhar o Brasil de fora. Nossa, foi muito importante. Não que o programa de lá fosse melhor do que nenhum programa daqui, de jeito nenhum. Eu acho que aqui nós temos programas incríveis, a gente não deve nada a ninguém no sentido de qualidade, né? Mas foi muito bom olhar a colonialidade de dentro, né? Eu saí muito pirada, eu saí muito colonizada, revoltada, porque eu comecei a visitar museu e eu pensava assim, meu Deus, mas esses museus são a prova do quanto morreu negro nessa travessia, do quanto nossos povos foram exterminados. Eu voltei pirada. E eu voltei também, Adriana, pensando como eu tinha comido pouco esse Brasil mais periférico e profundo. Ou seja, por mais que eu já tinha um olhar para, por exemplo, as religiões de matriz africana e para os indígenas, eu era uma professora de história que não tinha estado literalmente nesses espaços. E aí eu comecei a entender, não, se eu quiser entender o Brasil,
meu corpo precisa vivenciar coisas que até então não vivenciaram, porque eu também não acredito que a gente é só do pescoço para cima, né? A gente é de uma cultura muito corporal, a gente é de uma cultura muito auditiva, visual, a gente vem de comunidade de tradição oral. Então, os nossos saberes, eu já sabia disso, mas eu fui comer mais isso, né? Os nossos saberes, eles são muito múltiplos, né? Não é o currículo oficial, não é o que a gente aprende no meu curso de história, Adriana, é uma coisa bem grave isso, eu acho importante dizer. Eu não tive uma disciplina de história indígena, uma disciplina de história africana. Claro que o Brasil avançou muito, a gente tem hoje a Lei 10.000, a Lei 11.000, que é a LDB, e que a gente tem que conversar mais sobre elas e ver o que a gente faz mais sobre isso, mas eu vivi processos que, muito rapidamente falando, né, assim, eu vivi processos com medicinas da floresta, eu vivi processos numa formação do maracatu, eu entrei para o Maracatu Ventos de Ouro e vivi processos de formação dentro de terreiro, que me transformaram muito enquanto pesquisadoras. Então, você pode perguntar, poxa, Cláudia, o que é que isso tem a ver com Gonzagão e Gonzaguinha? Tudo! Porque para entender o Brasil, para entender como esses dois homens negros saíram de duas periferias bem periféricas e chegaram a um centro, né, a um centro visual, midiático. Eles são artistas do panteão da MPB, né, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, cada um trazendo sua linguagem, tanto musical mesmo, né, de tema e de ritmo, mas são dois brasileiros que eu vou te ser muito sincero, eu os vejo como sínteses, pelo menos do Brasil do século XX. Então é um tema que me empolga muito, é um tema que eu criei uns conceitos durante a tese que eu vou apresentar, né, vou defender, vou ver como é que isso chega para o júri que chama a banca lá em Portugal, porque a síntese da tese eu penso como esses dois brasileiros, a partir das suas obras, criaram discursos insubmissos de brasilidade. Claro que o Gonzaguinha você vê de uma forma mais clara. Por que o Gonzaguinha é um insubmisso, né? O Gonzaguinha, durante a ditadura, enfrentou a censura, né? Falou de capitalismo, falou de uma série de coisas. E o Gonzagão, que é aquele cara de direita, por que ele criou, na minha leitura, um discurso insubmisso de Brasil? Porque ele ginga, ele traz para o centro do discurso brasileiro o sertão, o outro, a pobreza, a violência, ou seja, aquele sertão estereotipado, né, que o Brasil moderno do Rio de Janeiro jamais queria ver. E onde é que Gonzagão faz sucesso? No Rio de Janeiro, na Rádio Nacional. Né, ele está na pauta no momento que o Brasil não quer falar de roça, de sertão, de passado. O Brasil quer fingir que isso não existe, que a mestiçagem, que os pretos, que a pobreza, né, a partir de políticas de branqueamento, de uma lógica científica racista, o Brasil quer ser branco, europeu, moderno, urbano, e o cara vem para falar de pau de arara. Ai, que coisa incômoda para o governo, mas enfim. Então, são muitas viagens, mas eu uso o conceito de estratégia gingada. Eu fui entendendo que esses caras, o Gonzagão, ele é filho da diáspora africana, o Gonzaguinha é neto da africana e filho da nordestina, porque a gente tem uma diáspora dentro de uma diáspora maior, e na ginga, né, no não bater de frente, no caso do Gonzagão, ele consegue um espaço de voz, ele consegue dizer o que ele quer, ele consegue não bater de frente com ninguém, mas ele faz exatamente o projeto Sertão, o projeto Nordeste que ele quer no Rio de Janeiro, né, na modernidade dos anos 40, 50. Então, eu construo um pouco esse conceito de estratégia gingada, que não dá para falar muito aqui, mas tem a ver com o corpo, com saberes da ancestralidade, com outros saberes que não são só racionais. Mas, enfim, eu só quero fazer um comentário sobre o que você falou, porque eu li o livro esse ano, a biografia dele, de Luiz Gonzaga, né? Aquela biografia de Dominique Dreyfus, e me surpreendeu o quanto o instrumento sanfona já era utilizado, porque eu, sendo leiga, quando eu ouvia falar de Luiz Gonzaga, eu super achei que a sanfona era pouco utilizada, e ele utilizou e mostrou que a sanfona era potente. E aí eu descobri lendo um livro que não, a sanfona já era um instrumento valorizado naquela região, no Rio de Janeiro. A diferença é como Luiz Gonzaga usou, o sotaque nordestino que ele trouxe, o ponto de sertão ele trouxe nessa musicalidade, nessa letra também, né? Nessas composições de forma geral.
E foi curioso para mim perceber isso, né? Porque a gente tem uma cabeça às vezes muito quadrada, assim, de não, o instrumento não era utilizado, ele veio, utilizou e tá tudo certo. Não, não é isso, é muito mais do que isso. É pegar um instrumento que já era nobre, Um instrumento europeu. um instrumento europeu, que era considerado nobre, muito utilizado, e dar uma outra cara. E eu gostei muito do seu conceito, eu consigo ver seu conceito nisso, né? Essa coisa da ginga, do dar a volta na coisa, né? É maravilhoso você ter abordado sobre isso, porque eu acho o Luiz Gonzaga um personagem incrível para desconstruir as nossas dualidades. Ele me deu um olé de capoeiras, né? Ele me deu como é que diz? Ele me enrolou na conversa. Ele me fez transver o Brasil, transver ele. Tipo, comecei na pesquisa com a cabeça bem dual, sabe? Tipo, antigo, moderno, sertão, urbano, uma série de dualidades que a colonialidade nos ensina, inclusive maniqueisticamente, bem e mal, tudo muito dual. E o Luiz Gonzaga é um dos personagens, que eu sei que o Brasil tá sim desses personagens, que vem dizer, não, a gente é muito mais complexo. E aí você vê o quanto tem nele da ancestralidade africana, mesmo ele que não se diz, ele não se dizia negro, e eu hoje em dia entendo por quê, entendo bastante porque hoje em dia, mas talvez no início da pesquisa eu dizia, poxa, ele não assumia a sua identidade. Gente, a gente está falando de um cara que nasce no pós-abolição, a gente está falando de um cara que nasce no coronelismo, é um cara que é criado para ser o servo, para ser o menino de brincadeira do filho do coronel. E esse cara vem e vira o rei. Então imagina o quanto de revolução não tem nisso. E aí, Adriana, você traz isso da sanfona, e eu te digo que nessa pesquisa eu fui entendendo como as brasilidades, elas criam culturas, elas criam coisas. Como essa diáspora, né, que junta uma cosmologia africana com a cosmologia indígena e com a cosmovisão branca, como isso, de certa forma, faz nascer coisas inusitadas, né? Tanto do ponto de vista da religião quanto da arte. E aí, por exemplo, o Luiz Gonzaga pega a sanfona, que é um instrumento europeu, mas que nos sertões do Brasil era muito utilizado pelos árabes, pelos mascates, que saíam vendendo coisas e que tocavam sua sanfoninha, e que o pai dele usava, né, uma sanfoninha de 8 baixos, e ele aprende, e é um instrumento que era para tocar valsa, era para tocar outros ritmos. Quando ele chega, e aí tem toda aquela história, que ele tocava, né, todos os ritmos da modernidade, mas aí quando ele encontra os cearenses, que provoca ele a dizer, o quê, rapaz, você não toca nada daquele nosso pé de serra? E aí ele vai buscar na memória corporal, na memória da infância, porque é bom também lembrar que Luiz Gonzaga nasce nesse contexto de tradição oral, dos pífanos, né, das rezadeiras. A mãe dele é uma cantadeira de reza. Ele disse que ele aprendeu com o pai a tocar, mas ele aprendeu a cantar com a mãe, porque a mãe é uma cantadeira que aprendeu a ler na Bíblia. Então tem toda essa brasilidade aí. E aí ele começa a buscar essa memória corporal, e aí ele recria um instrumento. Eu posso dizer isso sem nenhuma. Ele recria a utilização. Hoje em dia, para os jovens nascidos e que não estudaram isso, para mim, por exemplo, a sanfona era para forró. Eu achava antes que sanfona e forró eram absurdamente sinônimos. Então, para mim, era um instrumento tipo brasileiro, tipo sertanejo, e aí você vai entendendo que não, que o cara recria a utilização daquele instrumento, como você muito bem disse, a partir de um sotaque que ele aprendeu com o pai, mas que ele também transforma, porque ele também tocou outros ritmos, né? E aí ele toca uma sanfona mais ligeira, e ainda tem uma coisa mais genial, ele sente falta de uma base, porque olha que incrível, ele não estudou música nas escolas de música, ele não sabia o que era um mi bemol, né? Ele foi, inclusive, ele não entrou para o grupo de música do Exército, porque ele não sabia nada de teoria musical, mas ele sabia tocar. E aí ele vai e diz, não, mas está faltando uma coisa aqui. Aí ele bota a zabumba para dar o baixo da sanfona, né? Que é a percussão. E aí ele sente falta, tem o grave, aí ele sente falta de um agudo para compor. Isso é pura teoria musical. Isso é pura teoria musical, mas ele com outra linguagem. E aí ele começa a buscar esse agudo, e aí ele busca em vários outros instrumentos, e não dá certo, e não dá certo. E um dia ele vê um vendedor de cavaco,
acho que todo mundo sabe o que é, né? Que nas capitais, eu só vi isso em Salvador, eu nunca tinha visto o menino que passa vendendo cavaco tocando um triângulo. E aí ele fala, esse som aqui, esse som vai ser perfeito. E aí ele busca o triângulo e fala, me venda esse triângulo. E o menino, não, esse triângulo é para eu vender meu cavaco. E ele dá um dinheiro grande e o menino não vende. Aí ele manda comprar um triângulo e aí ele cria o trio de pé de serra, zabumba, sanfona e triângulo. Ou seja, o cara, né, chega de um lugar e cria uma melodia, uma musicalidade, uma sonoridade que é brasileira, né? E que a gente também não tem que ficar procurando muita origem disso ou daquilo. É brasileira, porque junta, né, uma série de coisas. Então é um cara fantástico de se pensar o sertão multifacetado, o Brasil multifacetado. É um cara, assim, realmente grandioso da gente conversar sobre ele. Ele me ensina muito, ele me ensinou muito nesses 4 anos. Que lindo, que lindo. Mas, enfim, eu queria entrar no outro tema que você já tocou, e eu acho que é importante, né? Porque a gente saiu do seu. Você contou um pouco da sua graduação, você contou um pouco do seu mestrado, você contou agora do que você está pensando para o doutorado, né? Que ainda está em processo. E tem um intervalo aí, que é super relevante, né? A gente está falando de pesquisa em cultura, e eu acho que é super importante pensar nos processos, né? Não só na chegada, né? Fez o mestrado, fez o doutorado, não existe uma vida entre, né, esses marcos. E você gerou uma outra vida, né, entre esses marcos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o quanto isso te modifica, né, enquanto pesquisadora, enquanto mulher, o quanto isso se torna desafiador para o seu processo, ou, enfim, mágico. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lugar da maternidade, em meio à pesquisa, né, em meio aos livros, a maternidade. Que legal, Adri. Antes de dizer assim que eu sou filha de uma mulher muito sonhadora, né? Eu honro muito minha mãe, Dona Rita, e minhas avós, Maria Luísa e Aurelina. Eu realmente peço a bênção a elas para falar das mulheres da minha família, porque a minha avó morreu de parto do meu pai. Então, por quê, né? Porque nasceu num lugar que não tinha recursos, a minha avó Maria Luísa. E a minha avó Aurelina era aquela que enfrentava meu avô, que batia perna atrás de padre, e que meu avô ficava retado. E a gente vai se construindo a partir dessas mulheres, né? A nossa mulher, ela vai se construindo a partir não só de honrar e aprender, mas também de negar. A gente também precisa, às vezes, negar um lugar que a minha mãe não teve a oportunidade e o direito e que criou 3 filhas, não para um casamento convencional. Felizmente, a minha mãe, ela foi a típica mulher oprimida, meu pai era muito machista, muito opressor do ponto de vista da disparidade dos gêneros, né? Ele podia ir para a rua, ele podia trabalhar. A minha mãe foi uma dona de casa que queria ser outra coisa, uma mulher muito inteligente, muito sensível, e, felizmente, ela não fez o que a maioria das mulheres fazem, que é, minhas filhas têm que casar, casar virgem e casar. Não. Ela, na sutileza, não dizia assim, se joguem de jeito nenhum, porque nossas mães precisam ser convencionais, mas ela realmente nos criou para o sonho, para o estudo, na sutileza dela, e meu pai também contribuiu para isso, né? Então, aqui em casa a gente teve eu acho que eu aprendi esse conceito, que eu nem gosto muito do nome, da sororidade em casa. Porque como meu pai também tentou prender a gente, nós 3 nos unimos e enfrentamos o patriarcado dentro de casa, e isso foi muito útil. Então, eu acho que é importante dizer às mulheres o quanto a gente precisa estar juntas nesse enfrentamento coletivo, né? A gente estando junta, a gente enfrenta a maternidade de outro jeito, a gente enfrenta as nossas questões pessoais de outro jeito, a gente precisa se fortalecer, porque o patriarcado ensina que a gente é rival, mas a gente é muito potente quando a gente está junto e a gente quer acolher todas as amigas, todas as irmãs, todas, né? Então, para mim, a maternidade não é um tema fácil, Adriana, é um tema difícil. É um tema que me mexeu muito, que me levou ao encontro da minha criança e de uma criança sofrida, porque, como eu te falei, eu não gosto muito de romantizar essa infância na roça, que tem um lado lindo, mas também tem um lado muito solitário, um lado de pouca fala, um lado de escassez que eu vivi e que não foi lindo, poético, né? Poético para quem está de fora, pelo menos na minha experiência. Então, ter um filho foi um encontro assim com essa minha criança, uma criancinha machucadinha, mas também
foi muito potente, porque me fez curar e tá me fazendo curar feridas, assim, que a gente precisa se abrir para curá-las. Então eu busco muito essas curas, essas rodas de mulheres, essa poder conversar sobre isso e dizer que realmente a academia ela não está pensada para as mulheres, né? Por mais que a gente tenha avançado muito, por mais que nós sejamos maioria nesse espaço de estudo, né? Isso, os dados mostram isso, mas a lógica da academia, ela é uma lógica para os homens, né? Você pode ver que quando uma mulher tem filho, ela para de publicar no ritmo que ela vinha, e geralmente os homens continuam seguindo sua carreirinha ali lindamente, mesmo se tiver 2, 3, 5 filhos. Então a gente precisa discutir isso dentro da academia, né? Discutir como é que o Lattes, que agora a gente já pode botar certas coisas que antes a gente não podia, mas a gente precisa criar na academia um lugar para as mulheres que têm filhos, inclusive para as nossas estudantes, né? Porque a vida fica muito mais difícil, e aí eu preciso dar um recadinho assim para os homens. Eu acho muito importante que a gente converse mais com os homens, o quanto a gente saiu de um lugar, a gente avançou, a gente, né, ganhou e conquistou muita coisa, mas o quanto eles ocuparam pouco esse lugar para dividir as tarefas domésticas com a gente, a tarefa da paternidade ativa. Então fica muito pesado para a gente, né? Então a gente fazer pesquisa com filho pequeno, como eu fui para Portugal com meu filho de 3 anos, foi muito cansativo, né? E muito porque a gente tem um modelo onde a gente assume a casa, os filhos, a produção acadêmica, então eu acho que a academia precisa ser mais sensível, estar mais aberta a isso. E queria só dar uma dica assim para as mulheres, que é isso, se a gente estiver junto, a gente vai conseguir sobreviver a esse sistema de uma forma menos pesada. Então, gente, no quadro de indicações dessa semana, para render o assunto, mais uma vez nessa temporada, a gente vai dar dicas sobre questões que estão relacionadas ao título da temporada, né? Mulheres sertanejas. Então, são dicas sobre gênero, são dicas sobre pesquisa, são dicas sobre questões relacionadas a isso. E a dica da semana que eu vou dar é um congresso, na verdade, um seminário realizado pela Univasf, né? A Univasf do campus de Senhor do Bonfim, que em outubro vai realizar um simpósio chamado Simpósio do NEPSIT, que é o Núcleo de Estudos das Paisagens Semiáridas Tropicais. Entre 7 e 9 de outubro, eles vão realizar esse simpósio online, que vai ter como tema as perspectivas e desafios do sertão nordestino. Então, tem muito a ver com a conversa que a gente está fazendo aqui, então acho que é uma dica bacana para vocês acompanharem, buscarem lá no Instagram deles, a inscrição é gratuita, então se joguem. E eu queria ouvir a dica de Cláudia para vocês. Eita, eu já estou aqui pensando, porque são muitos temas que a gente tratou aqui hoje, né? Mas vamos focar. Então, assim, eu queria convidar as pessoas para dar uma olhadinha nas páginas da Projetar, Projetar com H no final, que é um grupo de historiadoras, mulheres, feministas, que fazem essa discussão interseccionando gênero e sertão. Algumas pesquisam só sertão, tipo eu, apesar de, né, e outras mais, a maioria pesquisa gênero e sertão. E aí nesse grupo tem pesquisas muito interessantes, pessoas muito interessantes, e é um grupo nacional. E queria dar a dica também de uma tese de uma professora de geografia de Jacobina, que escreveu sobre os Paiaiá. Para mim foi muito importante, porque eu tenho chegado um pouco mais perto dessas nossas ancestralidades negadas, dos povos originários da nossa região, e é uma tese muito bem fundamentada, que inclusive tem auxiliado o povo Paiaiá, que está no seu processo de retomada do seu território, ali em Utinga. Essa tese ajudou o governo estadual a reconhecer essa terra, né, dos Paiaiá, e a gente a entender que esse povo que a gente achava que está extinto, não está extinto, né? Nós temos essas culturas e esses povos negados na historiografia, inclusive os cursos de história precisam estar atentos a isso. Então, é uma tese de Jamile Lima. Eu não vou lembrar o título exato agora, eu devia ter, né? Mas eu passo para a Adriana,
que é sobre os Paiaiá de Jacobina e do Brasil, na verdade. É uma tese que fala porque é um povo que caminhava a Bahia inteira e quase o Brasil inteiro. E é um povo muito esquecido, né, hoje em dia, o povo Paiaiá. Muito obrigada pela sua participação. Já encerrando aqui, eu quero agradecer de coração, assim, é muito bom conversar com pessoas que estão conectadas com o que você está pensando, com o que você está fazendo. Como você falou, é um abraço, sabe? A gente se afeta por esses temas de pesquisa. Então, encontrar alguém que está nessa mesma sintonia é muito gostoso. Então, agradeço pela participação. Eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse seus contatos, porque eu acho que muita gente vai super te curtir, vai querer te seguir, acompanhar um pouco o seu processo, conhecer sua tese quando ela sair. Então, como é que a pessoa te acompanha? Ô, Adriana, eu queria super agradecer a todos vocês do Calumbi. Na equipe tem gente muito querida que eu conheço há muitos anos, como Nando. Eu acho que Bonfim é uma cidade que tem artistas incríveis. Não é à toa que o curso de teatro, né, foi construído junto com a comunidade, junto com a região, aí nesse lugar. Então é muito bom poder estar aqui, poder te ouvir como uma escrita e um percurso que eu fiz entre, né, vida pessoal e vida acadêmica te tocou. Isso é um retorno muito bom para quem consegue publicar, é muito, muito bom. Eu queria dizer para os ouvintes que sigam o Calumbi, que, né, vejam tudo que vocês estão produzindo, porque é muito bom. Eu no Instagram eu tenho um nominho que eu ganhei esse apelido até no mestrado, que é Sertânica Woma. Um colega meu, jornalista, Zezão, me gritava na Facom, Sertânica, Woma! E aí eu gostei dessa ideia, pois sertânica, mas também é uma palavra que traz essa ideia de inglês, modernidade, e aí tenho esse codinome no Instagram. E o livro Sertão Baiano, eu realmente acho que é um livro que ainda é necessário, infelizmente, tomara que um dia ele não seja, mas eu pretendo ano que vem lançar a segunda edição, né, e aí vai estar à disposição das pessoas, mas ele também está à disposição no repositório da UFBA. Mas é isso, queria muito agradecer, dizer que apesar do Brasil estar bem catastrófico, eu acredito que movimentos como esses nossos, que são pequenininhos, que aparentemente, né, não são tão coletivos, mas que eles estão movendo estruturas. Eu acredito muito nessa política pessoal de respeito, de coletividade, de pequenas coisas, de conversas, né, de interseccionar corpo, cabeça, espírito e emoção. Então eu também acredito na transformação desse país e luto e convido todo mundo a lutar por justiça e igualdade.